Olá pessoal, canal Matemática Já, professor Gilberto falando novamente com todos. Vou trabalhar questões do material Aprender Sempre, volume 1, Matemática, terceira série do ensino médio, São Paulo, ano de 2023. Vamos ver aqui essa questão que trata de arco em uma circunferência. Esse exercício ele está na página 146, é o exercício de número 3. Vamos ao enunciado. Vitor encontrou no porão de sua casa um relógio de pêndulo que foi de seu avô, Miguel. Nunca tinha visto um pessoalmente. Usando uma régua, concluiu que o comprimento do pêndulo era de 30 centímetros. Em seguida, puxou o pêndulo e, durante o seu movimento, verificou que suas posições extremas formavam um ângulo de 60 graus. Então, duas perguntinhas em relação a esse texto. Fazer um esboço da situação, determine a figura, o ângulo entre suas posições extremas em graus. Então, também tem a letra B. Determine o comprimento do arco, que a extremidade do pêndulo descreve. Use π igual ou aproximadamente 3,1. A primeira situação é essa. O menino constatou que o pêndulo do relógio tinha 30 centímetros de comprimento. E a hora que ele soltou, ele promoveu esse movimento e formou um ângulo de 60 graus. Então, a primeira pergunta era fazer uma representação dessa situação. Aí está. O movimento do pêndulo está representado aqui. A próxima pergunta é o comprimento do arco. O comprimento do arco é isso aqui, ó. Imaginemos uma circunferência e essa parte aqui, ó, é uma parte de uma circunferência e isso é chamado de arco. Muito comum ser chamado de L, mas podemos usar qualquer letra aí também, não tem problema. O exercício quer que eu determine esse comprimento, o arco que o pêndulo forma enquanto vai de uma extremidade à outra. Então, quanto tem de comprimento? Como é que a gente chega? Aqui nesse canal Matemática Já, eu tenho fórmulas definidas, demonstradas, então tem fórmulas prontas para você usar. Mas agora vamos resolver fazendo uma regra de 3, e a gente então trabalha essa habilidade aí. Regra de 3. Nós vamos associar essa parte de uma circunferência, que é um arco é uma parte de uma circunferência, do seu comprimento, com uma parte de ângulo total de uma circunferência. E depois vamos associar o comprimento total da circunferência com o ângulo total da circunferência. Então vai ficar assim, ó, regra de 3. Eu vou dizer que esse arco que eu estou querendo encontrar, vou chamar de L, ele está para o ângulo que o promoveu. Está para 60 graus. 60 graus. Deixa só. Assim como, agora, toda uma circunferência. O comprimento de uma circunferência é 2π vezes raio. O comprimento total está para o total em graus, que é 360 graus. Então agora vamos fazer a multiplicação em cruz e vamos encontrar esse L. É o arco. Então vai ficar assim. 360 vezes o L é igual a 2πr vezes 60. Vou pôr assim. 60 vezes 2π vezes o raio. Bom, ele disse que o tamanho do pêndulo tem 30 centímetros. Isso aqui vai ser o raio. Ok? Nós vamos trocar ali. Bom, primeiro vamos fazer uma simplificação aqui. Ó. Eu posso dividir 360 por 60. Isso dá 6. Então vai ficar 6L é igual a 2. Pediu para considerar π, está no texto, 3,1. Então também vamos trocar aqui. Então 2 vezes 3,1
vezes o raio 30. 30. 6L, dá para fazer mais simplificações aqui. 2 vezes 30 dá 60, vezes 3,1. Agora eu vou dividir o 60 por 6. Então vai dar um 10 aqui. O arco é 10 vezes 3,1. Multiplicar por 10 é jogar a vírgula uma casa para a direita. Então a vírgula vem para cá. 31. E aqui nós temos centímetros. Então esse é o comprimento do arco. 31 centímetros. Esse exercício está na página 147. Também é do Aprender Sempre, volume 1, Matemática, terceira série do ensino médio, ano de 2023. Vamos ao enunciado. Considere o relógio de ponteiros como o da figura ao lado. Esse tipo de relógio é dividido em 12 partes congruentes. Logo, cada parte equivale a um ângulo de 30 graus. Quando eu divido 360 por 12, dá 30. Então, o intervalo de um número para o outro, 30 graus. O ponteiro dos minutos, que é o maior, anda 30 graus a cada 5 minutos, claro. Enquanto o ponteiro de horas, que é o menor, anda 30 graus em 1 hora. Considere que o ponteiro maior meça 10 centímetros e que o ponteiro menor meça 6 centímetros. E determine na letra A distância percorrida pela extremidade do ponteiro maior depois de se passar em 60 minutos. Use π no valor aproximado de 3. Então, essa é a letra A. A distância percorrida pela extremidade do ponteiro maior depois de se passar em 60 minutos. O ponteiro maior, aqui está ele tem um tamanho de 10 centímetros. Vai ser o nosso raio aqui. Passados 60 minutos, o ponteiro maior dá uma volta completa no relógio. Então, a extremidade desse ponteiro maior vai percorrer o tamanho completo de uma circunferência. E essa circunferência, nesse caso, tem raio 10. Tem que considerar, ele fala a extremidade. Então, temos que considerar a extremidade aqui. O raio é 10. Vamos ver quanto ele vai percorrer. Então, a letra A. É só usar a fórmula do comprimento de circunferência. Circunferência é igual a 2π vezes o raio. E agora, nesse exercício, ele pediu para considerar o π 3. Então, é só multiplicar. A circunferência é 2 vezes 3 no lugar do π. E o raio está aqui, 10. Multiplicando tudo isso, a circunferência, 2 vezes 3, 6, 6 vezes 10, 60. 60 centímetros. Então, quando esse ponteiro dá uma volta completa, ele percorre 60 centímetros. A distância percorrida pela extremidade do ponteiro maior, depois de se passar em 60 minutos. Então, é isso aí, 60 minutos. Esse ponteiro maior vai dar uma volta completa. Então, ele vai percorrer o correspondente a uma circunferência de raio 10. 60 centímetros. Letra B. Também nós vamos usar π valendo 3. A distância percorrida pela extremidade do ponteiro menor, depois de se passar em 120 minutos. 120 minutos. Bem, para o ponteiro menor, 120 minutos corresponde a 2 horas. Então, para o ponteiro menor, cada intervalo aqui é 30, ele vai se deslocar 60 graus. Imagine que ele estava aqui. Para ele chegar aqui, ele se deslocou 30 graus mais 30 graus. 60 graus. Então, forma um ângulo parecido com isso aqui. 60 graus.
E o raio agora, então tem que imaginar agora que a circunferência está concêntrica aqui, é menor. Então, agora o raio é 6, mas o ângulo é 60 graus. Então aqui vamos fazer regra de 3. O que nós queremos saber é isso aqui, ó, que arco. O tamanho desse arco. Nós podemos dizer que vai de um ponto A a um ponto B. Vamos então, não vamos usar a fórmula pronta, vamos usar a regra de 3. Eu quero saber esse arco. Agora eu vou chamar o arco de X. Não tem problema. Então X, ele está para esse ângulo de 60 graus. Assim como toda a circunferência, que é 2πr, está para 360 graus. Então, diretamente proporcional. Quanto mais ângulo, mais arco. Então, vamos multiplicar em cruz. 360 vezes x, 360x, igual. Multipliquei aqui, agora aqui. 60 vezes 2. O π vai ser 3, eu estou trocando, vezes o raio que está lá no exercício, também 6. Então tem que trocar tudo que foi dado, eu quero saber o x. Olha o que eu vou fazer. Vou copiar 360x igual, vou multiplicar esse com esse, 60 vezes 6, também dá 360, e o 2 vezes 3, 6. Então agora eu posso simplificar. Essa divisão dá 1, ó. Então fica multiplicando, então não aparece. Já apareceu a resposta. O x é o que sobrou aqui, 6. 6 o que? Centímetros. Aí está. Então ele perguntou, nesse caso, letra B, a distância percorrida pela extremidade do ponteiro menor, depois de passarem 120 minutos, 2 horas, para o ponteiro menor. Então, a distância, quando ele coloca assim, é o arco que ele percorreu. Esse arco tem 6 centímetros. Então, vamos destacar a resposta. Aí, questões do material Aprender Sempre, volume 1, Matemática, terceira série do ensino médio. Trabalhei as questões 3 da página 146 e 4 da página 147. Se você gostou da resolução, dê like para o vídeo, compartilhe o material, faça também sua inscrição aqui no canal Matemática Já. Nós temos playlists completas para o ensino médio. Nesse caso aqui nós estaremos falando de geometria plana. Então você vê lá a playlist de geometria plana, tem tudo isso e muito mais. Um abraço para você, sucesso nos seus estudos. Até o próximo vídeo. Tchau!